Todos os dias até a consumação dos séculos. E se nosso Deus é um Deus de vitória, se o nosso Deus é um Deus de abundância, Ele não vai nos deixar faltar nada em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Quando Deus começa a agir, aqui nós encontramos um princípio, e a Bíblia é cheia de princípios. Deus, quando começa a agir em nossas vidas, muitas vezes, Ele não começa como se fosse uma varinha de condão, resolvendo todos os problemas de uma vez só. Mas Ele começa paulatinamente resolvendo as coisas. E assim como essa visão que nós acabamos de ler do profeta, que ele viu um homem que estava com um cordel de medida. Nós hoje podemos chamar de uma escala métrica. Nós hoje podemos chamar de uma trena. E esse homem mediu 1000 côvados, o que representa aproximadamente 500 metros, 400 e pouco, 500 metros. E quando ele mediu, ele começou a andar dentro deste rio, e a água parecia pouca, e era realmente pouca, porque dava apenas no tornozelo do homem. Mas ele começou a andar, e o homem novamente veio e mediu mais 1000 côvados, e aí a água já não era mais uma pequena quantia, mas era água que dava pelos joelhos. É assim que Deus começa a agir nas nossas vidas, muitas das vezes Deus não nos dá aquilo que nós precisamos, ou daquilo que nós pedimos de uma vez só, mas Ele vai por um processo trabalhando, para que nós entendamos que Ele é o Senhor da nossa vida, para que nós entendamos que não é aquilo que nós, da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus quer agir em nossas vidas. Por isso é que Ele vai nos mostrando, através da palavra, princípios. E esse é um princípio que Ele está nos mostrando. E na medida que ele andou e as águas deram pelo joelho, o homem saiu novamente e mediu mais 1000 côvados. E aí a água já dava pelos lombos, o que nós podemos dizer, a água estava pela cintura. Eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo que Jesus hoje, aquele que começou a boa obra na sua vida, há de terminar em nome de Jesus. Amém? Aquele que começou uma boa obra, ele há de terminar, porque ele é de Deus de promessa, ele é o Deus da promessa e ele cumpre com aquilo que ele prometeu em nossas vidas. E o processo continua. O processo continua. Às vezes é muito pouco, às vezes é de uma maneira acanhada, que nós começamos a pensar, será que Deus está agindo? Será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus está respondendo o que eu estou pedindo? Mas Deus não para. Jesus disse que Deus trabalha todos os dias. Um dia um irmão, não vou dizer o nome, mas o irmão chegou para mim e disse, meu amigo, me diga uma coisa. Lá no céu, nós vamos ficar numa boa, deitado assim, tipo uma rede de nuvem, só vendo a eternidade passar. E eu olhei para ele e disse, você está equivocado, meu irmão. Você vai trabalhar lá, se aqui está pouco, você vai trabalhar mais lá no céu. Porque Jesus afirmou, eu trabalho hoje, ele estava trabalhando no dia de sábado, e meu Pai trabalha todos os dias. Amém? Se Deus é Deus, trabalha, quanto mais nós precisamos trabalhar. Então Deus está trabalhando, Ele está operando de uma maneira
que você pode às vezes nem ver, mas Deus está trabalhando, e Ele vai começar, Ele já começou o processo, e vai terminar a boa obra que Ele começou na sua vida, fazendo com que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. O homem continua, mas 1000 côvados. E aí, eu posso dizer, nós começamos a entender que o rio que Deus está falando aqui para nós hoje é o rio do Espírito do Senhor. E nós precisamos estar dentro do Espírito de Deus, para que nós encontremos a fonte da vida, para que nós encontremos a vitória, porque Ele vai dar a vitória, porque Ele é Deus e porque Ele prometeu na sua palavra que Ele vai estar conosco, nos dando a vida e vida com abundância. Amém? Na medida que nós vamos andando, Deus vai nos mostrando a profundidade. E aí nós precisamos medir. É preciso que haja, meus irmãos, uma mensuração. Ou seja, é preciso que haja uma medida. É preciso que você vá medindo. Na medida que Deus vai lhe dando aquilo que você vai pedindo, você vai fazendo uma medida. Por isso eu digo que é necessário uma mensuração. Você vai andando e Deus vai lhe abençoando. E se você não prestar atenção nas bênçãos de Deus, você vai esquecer do que Deus já fez na sua vida, e aí você vai perder a bênção, porque você não está medindo assim, como Deus mostrou para o profeta, que na medida que ele ia entrando no rio do Espírito, ele era necessário fazer a medida, para que entendesse que Deus estava fazendo um processo de cura na vida dele. Amém? De cura também na terra, de cura também no rio. E eu posso fazer mais uma profecia para a igreja e para cada um de nós que aqui se encontra. E a profecia que eu vou dizer para vocês, que eu vou profetizar em nome de Jesus, é que Deus está construindo ou está fazendo um rio surgir para a vida de cada um de vocês hoje, para a glória do seu próprio nome. Porque na medida que vocês andarem no rio do Senhor, vocês vão andando de vitória em vitória para o louvor da glória do nosso Deus. O grande ensinamento do Espírito Santo nessa passagem é enquanto nós estivermos com água no tornozelo, com água no joelho, com água na cintura, está simplesmente igual você está orando e pedindo. Mas você imagina o seguinte: você chega à beira-mar e você vai entrando no mar, mas enquanto a água está no seu tornozelo, você está no controle, diz: olha, aqui está tudo bem. Quando você chega, entra mais um pouco no mar e a água dá no joelho, você diz: eu ainda estou no controle. Mas quando você se aprofunda um pouco mais e chega na metade do seu corpo, você já começa a ficar com medo. Eu vou fazer uma pergunta: quem tem medo de água aqui? Levante a mão. Águas profundas. É o tanto de gente que tem medo de água. Mas mesmo assim, quando nós estamos com essa água pela cintura, nós ainda nos sentimos no controle da situação. Não é necessário que venha ninguém para nos ajudar. Mas é exatamente a partir do versículo de número 7, e aí eu gostaria que Samuel projetasse esse versículo para a gente ler. Antes do versículo, um momentozinho. Antes do versículo 7, vamos projetar o versículo de número 5.
mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Em outras palavras, como eu estava dizendo, esse versículo tem exatamente a essência do ensinamento. Por quê? Porque na medida que você está no controle, você diz para Deus: Senhor, me abençoa, mas você ainda está fazendo aquilo que você acha que deve fazer para que a situação mude, o seu problema tenha solução. Mas quando você chega na situação que se encontra essa visão, por isso é que nós hoje temos um ensinamento, que quando nós somos visionários, quando nós vislumbramos aquilo que nós não vemos, através da nossa crença, através da nossa mente, através daquilo que nós acreditamos que Deus é capaz de fazer, Ele vai fazer, porque nós já vimos antes de acontecer. É o que Abraão disse, que chamava à existência coisas que ainda não existiam. Mas quando nós chegamos a esse ponto que nós já não podemos atravessar andando, é preciso que você mergulhe de cabeça no oceano do Espírito. Em outras palavras, é necessário que você se jogue nas mãos de Deus, confie nele para que ele possa fazer a diferença. É a partir daí, é a partir desse versículo que tem o grande ensinamento. Porque já não é você que está no controle, já não é você mais que está dominando a situação, mas é o próprio Deus que vai lhe guiar para as águas de vitória em nome dele mesmo. Amém? É assim o princípio. Já não é mais você, mas você agora está mergulhado no oceano do Espírito. Agora você, já não é mais você que está no controle, mas Deus está controlando a sua vida e Ele sabe o caminho que Ele deve lhe levar para que você encontre a vitória em nome de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos, como diz no Salmo de número 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É a morada do Altíssimo. Me ajude aí o Salmo 46, que diz: o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Então Deus é esse rio que está fazendo fluir na nossa vida, e quando nós estamos mergulhados nesse rio, Ele é que vai cuidar de mim e de você, para que você não se afogue, para que você não morra, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Amém? Esse é o grande ensinamento. Outra coisa, vamos ler o versículo de número 7 agora. Versículo 7, Samuel, de Ezequiel. Não entendi. Capítulo 47, verso 7. É o mesmo capítulo. Nós estamos lendo 47, verso 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Em outras palavras, quando ele voltou, aquilo que era um deserto, aquilo que era uma escassez tremenda, ele quando voltou, que depois do mergulho que ele deu no oceano do Espírito, no rio do Espírito, ele viu de um lado e do outro do rio. O que foi que ele viu? Grande abundância de árvores, grande abundância de alimento, grande abundância de fartura. E naquela época não existia outra coisa a não ser a riqueza, era simplesmente o alimento. Era a abundância de alimento que era a grande riqueza do ser humano naquela época. E nós hoje temos a convicção
de que de um lado e do outro do rio, que é Jesus Cristo, Ele tem abundância para cada um de nós. Ele tem saúde para você, porque a palavra dele diz, conforme a oração da irmã Maria Ramalho: o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. O Deus que diz: eu vou lhe dar saúde para que você trilhe a sua vida de uma maneira saudável. Ele prometeu a 1 milhão de pessoas no deserto, e Ele cumpriu. Ele é a água que jorrou da pedra. Ele é a água que dá vida, a água que transformou a vida daquela mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana. Ele é o nosso Deus capaz de transbordar esse rio que há em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós, e esse rio que há dentro de nós deve transbordar para que outras pessoas sejam dessedentadas. Amém ou não amém? Meus irmãos, Deus está dizendo para cada um de nós ainda hoje: aonde há escassez, Ele vai dar abundância de bens. Aonde há morte, assim como Ele falou, quando o rio atingiu o mar morto, esse mar vai ser um mar que vai ser transformado em água doce. E aonde essa água tocar, a vida será transformada. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, que o Espírito do Senhor, que representa essa água, está tocando em mim e em você, para transformar o seu problema em vitória, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Chamo o grupo de louvor, para que nós possamos, ainda nesse mesmo Espírito, louvarmos o nosso Deus e dizer que o Senhor está cuidando de nós de uma maneira cabal, de uma maneira grandiosa, porque Ele tem amor para nos dar.